A Unesco acaba de lançar um guia voltado aos professores brasileiros sobre como abordar a temática da educação sexual com seus alunos. Desta vez, o guia não se restringe ao uso da camisinha, mas também aborda o respeito à diversidade das famílias, orientação sexual e de gênero e também o direito à proteção do corpo. O guia é bem amplo, pois aborda questões que servem para tratar dos 5 aos 18 anos de idade. Em 2011, o governo Dilma Rousseff vetou o chamado Kit Gay, material idealizado pelo então ministro da Educação, Fernando Haddad, após intensa polêmica que se criou ao redor. O documento da Unesco é um passo que vai contra o recuo que o governo brasileiro adotou naquela ocasião em relação ao material anti-homofóbico. E o CPP em Revista de hoje fala com a professora Loretana Pancera sobre esse tema que ainda tira o sono de muitos docentes, a educação sexual nas escolas. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Vivian. Professora, na época do Kit Gay, a TV CPP entrevistou vários professores que ficavam constrangidos em falar sobre esse tema. E, na ocasião, eles falaram que esse assunto deveria ser tratado pelos pais e não seria uma função da escola. Por que a senhora acredita que os professores têm uma resistência tão grande em falar sobre educação sexual dentro da sala de aula? Olha, Vivian, de fato, esse tema, a educação sexual, é um tema super polêmico. Principalmente porque o professor, às vezes, não está preparado, não é? E é difícil você ensinar, orientar sobre educação sexual para o filho dos outros, não é? Agora, eu acredito que o professor não terá dificuldade. Depende ele tem que arrumar um jeito de explicar, porque o que não pode acontecer é se um aluno ou uma aluna fizer alguma pergunta sobre educação sexual, sobre sexo, enfim, todo esse assunto, ele não pode ficar sem resposta. Professora, e nessa cartilha da Unesco, o foco para as crianças que ainda não chegaram na puberdade está em mostrar a diversidade das famílias, como, por exemplo, mães solteiras, 2 pais, 2 mães, entre outros. E isso era um assunto tratado só no ensino médio. A senhora acredita que é um avanço começar a falar com as crianças desde cedo sobre esse assunto também? É um avanço enquanto currículo, né? Porque antigamente não havia educação sexual nas escolas. Mas, ao mesmo tempo, não é um avanço, porque hoje qualquer menininha, qualquer jovenzinho sabe muito mais, às vezes, do que a gente. Né? Agora, é claro que ela vê casamentos assim, crianças, meu pai é esse, minha mãe mora com aquele outro, meu pai mora com fulano, minha mãe mora com ciclana. Então, ele tem que saber toda essa parte, tem que saber. De uma maneira muito cuidadosa, para não criar na cabeça da criança problemas. Porque, meu Deus, então, para que homem e mulher? Entende? Eu acho que essa parte aí é difícil, só que tem que ser aceita. Né? A sociedade tem que aceitar e a criança, desde pequena, tem que ser informada, orientada, assim, com muito cuidado, para que ela, se ela tiver um caso na sua família, ela mesma não possa discriminar. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Vivian. E o CPP em Revista fica por aqui. Até o próximo programa.